A Venezuela vai amanhã às urnas na eleição mais acirrada dos últimos 25 anos. Nicolás Maduro alertou que o país pode passar por um banho de sangue caso o governo saia derrotado. Para entender o impacto das eleições venezuelanas, conosco a professora de Relações Internacionais da Unifesp, Regiane Bressan. Professora, obrigado por conversar com o Band News TV. Qual a expectativa para esse domingo na Venezuela, onde nós teremos uma eleição que pela primeira vez parece que a oposição chega realmente com possibilidades de vencer e levar a eleição, professora? Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos aqueles que nos assistem. Como você comentou, é uma eleição bastante acirrada. Há 25 anos, o chavismo está no poder, primeiramente por Hugo Chávez, eleito democraticamente em 1999. No entanto, com o seu falecimento em 2013, ele acabou passando o cargo para o Maduro, que conseguiu se reeleger nas duas eleições subsequentes. No entanto, este foi rompendo com as instituições democráticas e com as regras do jogo democrático. Portanto, nós temos um domínio da máquina estatal por Nicolás Maduro e um enfraquecimento muito grande da oposição. Lembrando que os militares fazem parte do governo, bem como apoiam Nicolás Maduro. Foi muito difícil para a oposição se reorganizar e conseguir emplacar um nome que tem agora tanta popularidade como Edmundo Gonzalez. Aliás, o primeiro nome, Maria Corina Machado, que já fez, inclusive, viagens ao exterior pedindo bastante apoio internacional, ela teve sua candidatura impedida, assim como sua substituta, Corina Iores. Edmundo surgiu como um terceiro nome que tem ganhado popularidade justamente pelo trabalho das duas outras candidatas da oposição. Professor, a questão é, se a oposição ganhar, ela consegue assumir? Porque essa é a grande dúvida nesse momento da forma como Maduro está se comportando. Os observadores internacionais, muitos desistiram de ir à Venezuela pelas dificuldades que teriam em fiscalizar as eleições, né? E a situação realmente é essa, o temor de que haja, primeiro, fraude. Segundo, não havendo fraude, a oposição ganhando, não assuma. Exatamente, nenhum dos cenários é muito fácil, ou seja, se Nicolás Maduro for realmente reeleito, vai sempre pairar uma desconfiança em relação a essas eleições, já que nós temos conhecimento que eleições anteriores foram fraudadas. E não é apenas isso, nós temos que lembrar que uma parcela muito importante da população venezuelana já está no exterior. São mais de 7 milhões e 700 mil pessoas venezuelanas, cidadãos, que moram, que vivem no exterior, muitas vezes motivados por questões econômicas. No entanto, desse número, nós temos apenas 65 mil pessoas que conseguiram autorização para votar no exterior. Portanto, nós temos impedimentos muito severos em relação à população que está no exterior. Assim, existe chance de Nicolás Maduro vencer novamente, mas uma chance ainda maior de Edmundo Gonzalez ganhar as eleições, que é o que indicam pesquisas nacionais. No entanto, como você bem colocou, dificilmente será uma passagem tranquila. O que nós podemos prever? No mínimo, bastante conflito e dificuldade para Nicolás Maduro deixar o cargo. Nós temos, como eu já mencionei, as Forças Armadas do lado dele, todo no domínio da máquina estatal e muitos anos no poder. Portanto, eu não vejo com muita facilidade essa transição de governo, ainda que Gonzalez venha a vencer amanhã. Os cidadãos venezuelanos que moram no exterior, principalmente aqueles que moram na Europa, as TVs europeias mostraram bastante isso nos últimos 2 meses, principalmente, procuravam os consulados, o consulado geral nas capitais, o consulado daquelas cidades que tenham um consulado no interior de algum país, as embaixadas, e não eram recebidos. Havia uma grande dificuldade. Em Madrid eram longas as filas, davam voltas no quarteirão onde está ali o consulado da Venezuela.
não conseguiam acesso exatamente para validar a possibilidade de votar. Então, é por isso que apenas 65 mil vão poder votar estando no exterior. Para dificultar, se alguém pensou em voltar da Colômbia, do Brasil, de algum país próximo à Venezuela, o Nicolás Maduro fechou as fronteiras. Entra a pé, mas você também vai ter dificuldade para entrar. Então, todos os empecilhos foram criados pela ditadura venezuelana para que as pessoas não pudessem votar. É a situação que a gente viu nos últimos meses. Exatamente. Imagine que as fronteiras foram fechadas já na quinta-feira. Muitos cidadãos venezuelanos que residem nos Estados Unidos lá já não tem mais posto consular, justamente devido à briga diplomática entre os Estados Unidos e Venezuela. Portanto, essa parcela expressiva não vai ter condições de exercer o seu direito à democracia. Lembrando, Felipe, que essa é uma preocupação já que remonta a algum tempo. E no ano passado, em outubro de 2023, os países liderados pela Noruega firmaram o Acordo de Barbados, justamente pressionando, pedindo para que a Venezuela garantisse eleições justas e democráticas neste ano. Naquele momento, nós não sabíamos ainda da data, a data foi agendada para o dia do aniversário de Hugo Chávez, que é justamente amanhã, 28 de julho, o que evoca um simbolismo muito grande na população, aquela população bastante saudosista de Hugo Chávez, e não podemos nos esquecer da manobra efetuada em dezembro de 2023, quando Nicolás Maduro, de alguma forma, ameaçou recuperar o território de Essequibo através de um referendo. E isso, claro, mexe com a população venezuelana, porque é um tema histórico, é um tema muito importante que mexe com a sensação de cidadania, de pertencimento, de história, já que Essequibo, que hoje faz parte do território da Guiana, foi parte da Venezuela no século XIX. Portanto, ele vem atuando com muitos símbolos para influenciar a população no dia de amanhã. Você não tem situação, como provocar novas situações internas, você procura um inimigo externo. Foi o que Maduro fez com a Guiana, né? Quer dizer, olha, a gente está numa situação complicada aqui dentro, vamos olhar lá para fora, o que tem lá fora? Lá fora tem Essequibo, vamos lutar por Essequibo. E aí tenta construir, como a senhora disse, esse sentimento de nacionalidade, né? Dessa questão histórica. Mas Essequibo pertence à Guiana, está tudo legalizado, a gente olha para o que aconteceu e ele só fez esse movimento nesse momento exatamente para pegar e determinar um inimigo externo e provocar um debate dentro do país de nacionalidade, né, de nacionalismo. Exatamente. Todas as possibilidades que ele encontrar para criar esse imaginário de um inimigo, ele vem criando porque isso é uma estratégia do próprio tipo de governo populista. O que acontece? Essa região de Essequibo, recentemente foram descobertas novas reservas de petróleo que vem ajudando muito a Guiana a enriquecer. Portanto, ele começa a reivindicar novamente esse território nesse momento. Lembrando que o próprio Hugo Chávez, em 1999, ele engavetou qualquer conflito entre os dois países porque os países estavam passando por um momento de paz. Portanto, ele engaveta essa situação e mantém a relação dos dois países de forma pacífica. Mas para a gente voltar à temática do inimigo, veja só, Maduro não só traz muito conflito nessa relação, como fazia Hugo Chávez em relação aos Estados Unidos. Então, existe aí um duelo entre Estados Unidos e Venezuela, a Venezuela impõe isso, mas também em outros países da região. Inclusive, o que deixou a nossa diplomacia numa situação muito complicada essa semana foi quando Nicolás Maduro abriu aí uma desconfiança do sistema eleitoral brasileiro, que é um sistema muito sério, um sistema confiável, um sistema transparente, lembrando que é justamente na Venezuela onde nós temos uma desconfiança internacional. Portanto, isso ocasionou um constrangimento diplomático, como você bem disse, justamente os nossos funcionários do TSE que iriam lá para acompanhar
como acompanhando como observadores, já não vão mais, e o próprio Celso Amorim, que trabalha junto à presidência da República, deve ir para a Venezuela, mas não deve ter contato com qualquer um dos candidatos, pelo contrário, deve acompanhar através do corpo diplomático, justamente para tentar resolver ali qualquer situação mais complicada no campo diplomático que possa vir a acontecer. Para o Brasil, é muito importante manter uma relação de diálogo com a Venezuela, na medida em que nós temos uma fronteira comum. Portanto, nós temos migrantes, nós temos comércio, nós temos problemas em relação à segurança, narcotráfico, temos questões ambientais. Portanto, a diplomacia de algum diálogo e até capacidade de influência, ela é acertada porque os temas de interdependência, eles são permanentes entre os nossos países. No entanto, é muito constrangedor quando a Venezuela nos coloca também num rol de inimigos e de ameaça. Agora, o governo brasileiro, mesmo que Celso Amorim esteja lá, é bom lembrar, né? O governo brasileiro resolveu mal o governo. O Tribunal Superior Eleitoral, na hora, já disse que os técnicos deles que iam observar as eleições na Venezuela não iam mais viajar, mas Celso Amorim foi viajar. E, nas palavras de Celso Amorim, né, as falas de Maduro sobre as eleições do Brasil não foram ofensivas, só que causam mal-estar na esquerda brasileira, já que a esquerda brasileira criticava essas falas quando eram feitas por Bolsonaro. Então, se criou um problema aí que o Brasil vai ter que depois resolver na sua política interna, essas falas do Maduro, que ainda estão aí mal resolvidas depois das declarações do assessor especial de assuntos internacionais do presidente Lula, Celso Amorim, que está, inclusive, em Caracas. Professora, quem ganhar ou quem levar, quem assumir, né, porque a gente vai ficar com essa desconfiança, né, vai ter a maior jazida de petróleo do mundo, o maior manancial de petróleo do planeta, são as maiores reservas, né? Mas vai ter também uma inflação de 2 dígitos, uma dívida elevada, um nível de extrema pobreza elevadíssimo e ainda sanções impostas por Estados Unidos, problemas com outros países. Como é que se resolve isso no âmbito internacional? Se Maduro ficar, pode mudar, ele pode fazer um 180 graus, e se a oposição ganhar, o que pode acontecer? Bom, de fato, o fato da PDVSA, que é a estatal exploradora de petróleo do país, estar na mão do governo, coloca a maior riqueza justamente para a deliberação do governo, o que, claro, dá muito poder, no caso, para Nicolás Maduro. O que eu vejo? Se Nicolás Maduro vence as eleições, nós teremos, claro que um ambiente de muita desconfiança, e eu não vejo condições de uma melhora da economia do próprio país a curto, médio prazo, até porque os Estados Unidos devem aumentar, inclusive, as sanções econômicas. A situação de Essequibo ocasionou, aliás, um tensionamento nas relações entre Brasil e Venezuela, porque a Venezuela deveria ocupar aqui o território brasileiro para invadir a Guiana. Então, imagine o tensionamento já ocasionado no ano passado, e isso deve apenas aumentar nos próximos anos, sobretudo com os eventos dessa semana. Se ganhar Edmundo Gonzalez, obviamente que a comunidade internacional vai prestar muito apoio, inclusive o Brasil, todos pautando-se na temática da democracia. Isso vai ser muito importante para a sociedade venezuelana, mas eu não vejo uma transição fácil, uma transição simples, uma transição rápida de ser feita, até porque a máquina estatal, ela já está dominada, por exemplo, por muitos militares. Então, fazer essa renovação não vai ser algo tão simples. O próximo governo vai assumir apenas o ano que vem, o que também daria tempo, inclusive, do governo fazer diversas manobras nesse próximo semestre. Assim, a situação de amanhã é uma situação em que a gente tem que acompanhar de perto, inclusive averiguando como vai ser esse dia tão importante para a democracia e aguardar como o país vai lidar com esse resultado.
O assessor especial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Celso Amorim, se encontrou com o chanceler da Venezuela logo após pousar em Caracas para acompanhar a eleição deste domingo. O ex-chanceler brasileiro classificou o encontro como cordial, quase protocolar. De acordo com um dos principais nomes da política externa do governo federal, o ministro venezuelano Ivan Gil expôs a visão do governo sobre o processo eleitoral. As declarações foram dadas ao jornal Folha de São Paulo. Pelas redes sociais, o chanceler da Venezuela também chamou a reunião de cordial e destacou que a conversa foi sobre a relevância das eleições, abre aspas, o ambiente de paz que se respira na Venezuela, fecha aspas. Na contramão das denúncias da oposição e da comunidade internacional, o chefe do Ministério das Relações Exteriores do governo, Nicolás Maduro, também chamou de impecável a organização do processo eleitoral. Professora, o Brasil é o grande país da América do Sul. Nesse momento, o Brasil lidera a América do Sul ou enfrenta problemas com os seus vizinhos? A exemplo da Venezuela, onde as relações não são mais tão cordiais como já foram. O Brasil é o país que tem que liderar esse bloco da América do Sul. Como é que está isso aí? Certamente, quando o governo Lula assumiu a presidência no ano passado, ele fez uma programação para não apenas liderar a região, mas, por exemplo, para trazer ganhos expressivos econômicos. Na sua viagem ao Japão, bem como à China, em vários momentos ele disse: eu não estou aqui só representando o Brasil, mas toda a América Latina, porque eu quero que os ganhos sejam para todos nós. Isso expressa a vontade do presidente Lula em liderar e liderar a América do Sul daqui para fora, daqui para o mundo. E isso, claro, é muito bem visto para uma liderança regional. No entanto, o próprio Lula vem enfrentando desafios. Imagine que em maio de 2023, quando ele conseguiu, após 19 anos, reunir praticamente todas as lideranças, presidentes da América do Sul em Brasília, e receber Nicolás Maduro, que há muito tempo não saía do país, ele conseguiu um feito grande, mas evidenciou como os países aqui da região estão também vivendo certo tensionamento, que foi agravado no segundo semestre com a vitória de Javier Milei, que mais uma vez é um presidente que rivaliza facilmente nos seus discursos muito conservadores. Portanto, o Brasil hoje, a política externa brasileira, ela está muito dividida entre esses desafios, ou seja, o próprio desafio venezuelano, que é sempre um tema importante para ficarmos atentos, lembrando que nós estamos recebendo cada vez mais migrantes e refugiados econômicos para o nosso território. Portanto, cabe lembrar que Colômbia, Peru e Brasil são os destinos mais escolhidos pelos venezuelanos, ou seja, é um tema que a gente tem que estar sempre tratando, cuidando, e também a própria situação com a Argentina, que aí merece uma outra reportagem, que também é uma situação, é uma relação que exige bastante esforço e empenho da política externa brasileira. Mas o Brasil não deixou de desejar ser essa liderança até pelo seu tamanho, pelo seu poder econômico e pela importância que o país tem na região. Portanto, uma aproximação com a Venezuela que permita diálogo e até influência, ela é saudável para manter os interesses da política externa brasileira. Professora, muito obrigado à senhora por conversar mais uma vez com o Band News TV. Até a próxima. Fico à disposição, Felipe. Até uma próxima. Um rápido intervalo. Voltamos em instantes com mais informações nacionais.